Bom dia, boa tarde a todos. É com grande alegria que mais uma vez nos encontramos reunidos diante do estudo do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de nós começarmos o nosso estudo, nós gostaríamos de pedir a todos a colaboração para as nossas campanhas, campanha do quilo da assistência social, para o leite das crianças, o cobertor dos nossos irmãos em situação de rua e para os carnês, porque nós temos os nossos compromissos e nós precisamos honrá-los. E a gente conta com a colaboração do coração de todos vocês. E antes de nós darmos início ao nosso estudo, nós vamos fazer uma pequenina prece, pedindo a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, a Maria de Nazaré e a toda a direção espiritual da Casa do Caminho, que nos inspire, nos auxilie no processo desse estudo tão importante aos nossos espíritos imortais. E que seja assim em nome de todos esses bondosos e generosos amigos espirituais, dirigentes da Casa do Caminho e, acima de tudo, em nome de Deus, que encerrando essa prece, damos início ao estudo do Evangelho na tarde de hoje e começando novamente pela introdução. E nós vamos falar então do objetivo desta obra. A gente sabe que quando Kardec veio com essa missão de compilar e organizar todos esses estudos para nós, ele nos trouxe o verdadeiro objetivo da doutrina, que é a nossa melhoria moral. Porque se a gente for pensar bem, todos os objetivos que tem nesse evangelho é o roteiro seguro de nossos espíritos. Nós temos que ter confiança e praticá-los com muita responsabilidade e boa vontade, né? Então vamos lá. Introdução. Objetivo desta obra. A matéria contida nos evangelhos pode ser dividida em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensinamento moral. E aqui ele já está falando que as 4 primeiras partes desse objetivo, são 4 partes, primeiras partes que foram objeto de controvérsias, mas a última permaneceu inatacável, que é, porque ela é o código divino, é ela que vai nos dar a condição de acreditar que somos espíritos imortais, que estamos internados neste grande hospital, escola, oficina de nossos trabalhos, para podermos melhorar o nosso moral, para que a gente possa realmente fazer tudo aquilo que Jesus nos ensinou quando aqui estava, né? E ele ainda fala que esse que permaneceu inatacável, diante desse código divino, a própria incredulidade se inclina. É o território onde todos os cultos podem se encontrar, a bandeira sob a qual todos podem se abrigar, quaisquer que sejam suas crenças, porque ela jamais foi motivo das disputas religiosas levantadas sempre e por toda parte por questões de dogma. Aí a gente sabe que todas as religiões têm os seus objetivos. A gente aqui não está para falar mal de ninguém, porque todas as religiões nos levam ao Pai. Mas se a gente for analisar bem, a doutrina espírita foi a que veio nos esclarecer que somos espíritos imortais, temos a pluralidade das existências, somos médiuns e aí somos tocados, sim, pelos espíritos que já partiram deste mundo, às vezes nos auxiliando dentro de certas situações que a gente se encontra na vida, né? E aí a gente pensa que a Igreja Católica tem um dogma, sim, que nós todos somos filhos de Deus,
que nós vamos morrer e vamos ficar ou no paraíso ou no inferno. E aí a doutrina vem nos esclarecer que o Pai é só misericórdia e amor, e ele não deixaria a criatura sofrer indefinidamente no mundo espiritual, esperando pelo juízo final. Aí a gente tem que ter, sim, lucidez, né, discernimento, e analisar aquilo que a gente recebe, né? E aí a gente vai pensar também que a doutrina, ela vai nos trazendo, sim, a condição de a gente não ser mais aquele que o padre falava, não, é para você fazer isso, e o padre mesmo não fazia determinadas coisas que ele aconselhava aos seus discípulos, né? Mas aí a gente não está aqui para criticar ninguém. Vamos ler mais um pedacinho. Aliás, se o discutissem, as seitas nele teriam encontrado sua própria condenação, porque a maior parte se apega mais à parte mística que à parte moral, que exige a reforma de si mesmo. Então, aqui, a gente não pode se prender ao misticismo. Aí a gente vai pensar, nós somos aspirantes à doutrina espírita, nós estamos estudando a doutrina espírita. Quando o espiritismo sair de nós, a gente pode se considerar espírita mesmo. Mas é a única crença que nos traz a certeza de que nós temos é que fazer a nossa parte, nos reformar intimamente. E aí eu vou até falar uma coisinha aqui sobre o dogma, que no pé desse evangelho tem dogma, ponto fundamental e indiscutível de uma doutrina religiosa ou de qualquer doutrina ou sistema. Proposição apresentada e aceita como incontestável e indiscutível. Na Igreja Católica Apostólica Romana, é o ponto de doutrina, já por ela definido como expressão legítima e necessária da sua fé. Isso daqui é nota da tradutora, tá? Então a gente vê que o Espiritismo, ele nos traz, sim, a certeza da nossa imortalidade, daquilo que a gente fizer hoje, das nossas escolhas, que a gente vai ser feliz ou infeliz. E se a gente for analisar bem, a gente vai lá ler aquele livro Ação e Reação de André Luiz, que traz muitos depoimentos de espíritos que causaram dificuldades para os seus irmãos, que prejudicaram os seus irmãos e que vêm numa outra posição na vida com as mesmas dificuldades que causaram ao outro. Aí a gente tem certeza que, através das nossas escolhas, nós seremos felizes ou infelizes. Basta que nós tenhamos a consciência de que todo o mal que praticarmos para o outro, ela retornará um dia para nós. Porque é a lei, né, como a gente fala, lei de causa e efeito, de tudo aquilo que eu fiz ao outro, retornará para mim. Por isso que a gente tem que ter consciência da nossa responsabilidade diante dos nossos pensamentos, sentimentos e atos, para que a gente não prejudique ninguém. Vamos ler mais um pedacinho. Para os homens em particular, é uma regra de conduta abrangendo todas as circunstâncias da vida privada ou pública, o princípio de todas as relações sociais fundadas sobre mais rigorosa justiça. Sobre a mais rigorosa justiça. É, enfim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade que há de ver. É levantar uma ponta do véu que oculta a vida futura. E é essa parte que será o objeto exclusivo desta obra. Então a gente percebe que desde lá dos primórdios, sempre houve as predições, sempre houve um aconselhamento, vamos dizer, de que iria acontecer durante a nossa estada na Terra.
Aí a gente lembra lá também do capítulo que fala da bênção do esquecimento do passado. Por quê? Porque muitas vezes essa pontinha do véu, ela deve ficar oculta, porque às vezes a gente não tem condição de saber o que nós fizemos e daqueles a quem nós prejudicamos. A gente tem que ter consciência de que as nossas escolhas, elas serão arquivadas no nosso perispírito, elas serão gravadas em nós para que a gente possa um dia retornar e consertar tudo aquilo que a gente fez de errado, né? Aí a gente pensa também, a doutrina espírita, ela é muito esclarecedora. Ela está assim posicionada num pilar, né? Que ela é filosofia, religião e agora não me lembro a outra parte, mas vamos procurar depois saber para que a gente possa verdadeiramente fazer o que nos compete. Porque nós estamos internados aqui neste planeta, que é de expiações e provas, para fazer as nossas reformas íntimas. Nós estamos tendo uma oportunidade de saber a moral que o Cristo nos ensinou. Olha que ele já esteve aqui há muitos milênios e a gente ainda está aqui passando com passinhos de formiga e não fazendo aquilo que ele nos ensinou. Mas nem por isso o Pai nos abandona, ele nos dá a oportunidade de todos os dias nós refazermos a nossa história de uma forma equilibrada, justa. Aí a gente fala assim, mas tem gente que sofre demais. A gente sabe que o sofrimento ele está de acordo com aquilo que eu fiz no passado. Não tem nada fora do contexto. Tudo está de acordo com aquilo que Deus permite que a gente possa fazer. E aí a gente fala, todo mundo admira a moral evangélica, proclama a sua sublimidade e necessidade, mas muitos o fazem por confiança no que ouviram falar sobre ela ou pela fé em algumas máximas que se transformaram em provérbios. Porém, poucos a conhecem a fundo, menos ainda a compreendem e sabem deduzir-lhes as suas consequências. A razão disso está em grande parte na dificuldade que a leitura do Evangelho apresenta, entendimento muito difícil para um grande número de pessoas. Aí a gente diz que a Bíblia é um livro muito importante que a gente tem que ler. Mas, se a gente for perceber, o próprio Evangelho ele vai trazendo todo o roteirinho pautadinho, tudo explicadinho, esmiuçadamente, para que a gente possa compreender. Porque naquela época foi realmente necessário ser daquela forma. Aí a gente pensa na trajetória que o Cristo trouxe, nas parábolas que ele foi nos ensinando, e que muitas vezes a gente não entendia aquilo que estavam querendo nos dizer, né? Mas, de acordo com o caminhar da evolução e com o conhecimento dessa doutrina, da compilação que Kardec fez, ele foi esclarecendo muitas coisas que estavam assim meia obscuras ao nosso entendimento. Mas se a gente for se aprofundar no estudo, a gente vai ver que tudo o que Jesus nos trouxe é um programa autoeducativo que nós temos que seguir esse roteiro. E o Evangelho é o roteiro. Ele nos traz tudo aquilo que a gente tem que realizar na nossa vida, no dia a dia, no nosso caminhar, né? E ele ainda fala, olha, os preceitos de moral disseminados aqui e ali, misturados à grande quantidade de outras narrativas, passam despercebidos. Torna-se, então, impossível compreendê-los no todo e deles fazer o objeto de uma leitura e de uma meditação distintas. Então, a gente sabe que isso tudo foi colocado para que a gente pudesse analisar e observar
o que está querendo nos dizer. Nós é que temos que prestar atenção e quando a gente lê alguma coisa, aí a gente vai falar, a gente às vezes lê o Evangelho, mas a gente não para meditar. Então, o Evangelho é para ser lido assim, meticulosamente, para que a gente possa perceber o que aquilo está querendo nos indicar, o que aquilo está nos alertando, para que a gente possa realmente, entendendo, realizar. E ele ainda fala, é verdade que foram feitos tratados de moral evangélica, mas a apresentação em estilo literário moderno retirou a singeleza primitiva que lhe dava, ao mesmo tempo, o encanto e a autenticidade. Ocorreu mesmo com sentenças isoladas, reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. São apenas preceitos que perdem uma parte do seu valor e do seu interesse pela ausência de detalhes e das circunstâncias em que foram emitidos. E aí a gente percebe que foi necessário que o Cristo fosse crucificado para que ele mostrasse como é que nós deveríamos nos conduzir como espíritos imortais que somos. Mas aí a gente vê que a gente já está há muito tempo estudando a doutrina e tem às vezes coisas que a gente lê, relê, torna a ler de novo, para que a gente possa compreender exatamente o fundo daquilo que está sendo ali escrito, né? Mas aí a gente percebe que a doutrina não tem dogmas, sim, que deixam alegorias ou falsas interpretações a respeito daquilo que é a moral cristã. Então, nós temos que estar atentos para ver o que as citações estão nos induzindo, né? E aí fala, para evitar esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal sem distinção de culto. Aí a gente não tem que pensar em religião nenhuma. A gente tem que pensar naquilo que a moral está nos induzindo a praticar, né? Nas citações, conservamos tudo o que era útil ao desenvolvimento da ideia, retirando apenas as partes estranhas ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Saci, assim como a divisão por versículos. Então, foi necessário dessa forma para que a gente pudesse ler, interpretar e tirar as conclusões necessárias ao nosso entendimento, né? E ele ainda fala, né? Esse Saci foi um conhecido escritor e teólogo, o nome dele Louis Isaac Lemaitre, autor de uma célebre tradução francesa da Bíblia que suscitou violentas polêmicas. Ele nasceu em Paris em 1613 e desencarnou em Pomponne em 1684. Então, em 71 anos, ele foi nos trazendo tudo isso em divisão de versículos. E aí a gente percebe que nós somos muito imaturos. Nós somos, assim, aqueles espíritos que querem tudo, como a gente costuma dizer, o prato feito, que a gente só mastigue e engula, né? Mas a doutrina vai nos mostrando o quê? Que a gente tem que raciocinar sobre aquilo que a gente está fazendo. A gente tem que também prestar atenção nas mensagens que a gente recebe, porque às vezes a gente se prende muito a fenômenos, né? E a doutrina está nos mostrando que é a nossa moral que tem que ser trabalhada, então que a gente tenha, assim, conhecimento de tudo aquilo que o Cristo nos trouxe e façamos melhores, para que a gente possa ter um mundo melhor. A gente costuma dizer que a gente quer a paz, mas se a gente não tem a paz dentro das quatro paredes do nosso lar, como é que a gente vai querer transmitir essa paz para o mundo inteiro? Então, a gente primeiro precisa se pacificar com aqueles que a gente convive no dia a dia, para que a gente possa transmitir essa paz a todos aqueles que se chegam ao nosso redor, né? Aí ele ainda fala,
A relação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite recorrer à classificação comum, caso seja necessário. Esse seria simplesmente um trabalho material que sozinho teria apenas uma utilidade secundária. O essencial era colocá-lo à disposição de todos pela explicação das passagens obscuras e o desenvolvimento de todas as consequências, com vistas à sua aplicação às diferentes situações da vida. Isso é, o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Isso daqui são palavras de Kardec, né? Ele vai nos dando, sim, o esclarecimento que toda essa doutrina foi compilada pelos espíritos. Ele não se acha autor de nada. Ele apenas serviu de instrumento que foi classificando todas as mensagens que ele recebia de médiuns de vários lugares do mundo e foi analisando e foi colocando tudo assim arrumadinho para que a gente pudesse praticar, né? Que a gente pudesse aprender. Aí ele ainda fala, muitos pontos do Evangelho, da Bíblia, e dos autores sacros em geral são incompreensíveis. Alguns até parecem irracionais pela ausência de um meio que permita compreender o seu verdadeiro sentido. Esse meio de compreensão encontra-se integralmente no Espiritismo, como já puderam se convencer aqueles que o estudaram com seriedade e como se reconhecerá ainda melhor mais tarde. Então, é aquilo que a gente sempre fala. Estudar, estudar e estudar sempre. Assim como Emmanuel falou para Chico como é que ele deveria se conduzir na vida. Disciplina, disciplina, disciplina. E aqui é o estudo que é o mais importante. O Espiritismo se encontra por toda a parte na antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Em todas as regiões acham-se vestígios dele nos escritos, nas crenças e nos monumentos. É por isso que, se a doutrina espírita abre novos horizontes para o futuro, também lança uma luz não menos elucidativa sobre os mistérios do passado. Aí ele fala, como complemento de cada preceito, juntamos algumas instruções escolhidas entre aquelas que foram ditadas pelos espíritos em diversos países e por intermédio de diferentes médios. Foi aquilo que eu falei antes. Quer dizer, ele foi recebendo de vários lugares do mundo, né? E de vários diferentes médiuns para que ele pudesse trazer e compilar essa obra todinha para nós, né? Se essas instruções saíssem de uma única fonte, poderiam sofrer uma interferência pessoal ou do meio em que foram dadas, enquanto que a diversidade das suas origens prova que os espíritos dão seus ensinamentos por toda a parte e que, sob esse aspecto, não há ninguém privilegiado. Aí a gente sabe, a cada um será dado segundo as suas obras, que ninguém sofre por aquilo que não tem que sofrer, que todos estão no lugar certo, com as pessoas certas e nas situações certas. Aí a gente fala assim, mas está cheio de gente que fala, foi uma bala perdida. Aí, interessante que, como a Daniela trabalha no hospital, ela escuta alguém falar, foi uma bala perdida, ela fala assim, não, foi uma bala achada, né? Porque, na realidade, ela seguiu o roteiro e o objetivo traçado por aquilo que estava de acordo com a lei do Pai. Não há privilégios e não há também injustiças. Tudo está de acordo com a bondade do nosso Pai. E ele ainda fala, além disso, os espíritas aqui encontrarão as aplicações que mais especialmente lhes dizem respeito, graças às relações estabelecidas de uma forma permanente entre os homens e o mundo invisível,
Daqui em diante, a lei evangélica ensinada para todas as nações pelos próprios Espíritos não será mais letra morta, porque cada um a compreenderá e será incessantemente solicitado pelos conselhos dos seus guias espirituais a colocá-la em prática. As instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los para a prática do Evangelho. Então, tudo isso foi feito para chamar a nossa atenção, para que a gente analisasse, refletisse, raciocinasse, porque a fé é raciocinada. A doutrina espírita tem uma fé raciocinada. Ela não fala, faça isso. Não. Ela manda você ler e refletir sobre aquilo que você leu. Aí a escolha que você fizer é problema seu. É consequência que você terá que enfrentar no futuro. E eu vou dar uma lidinha aqui rápida na nota de Kardec. Poderíamos, sem dúvida, dar sobre cada assunto um número maior de comunicações obtidas em inúmeras outras cidades e centros espíritas, além dos que citamos. Mas devemos, antes de tudo, evitar a monotonia das repetições inúteis. Quer dizer, tudo aquilo que foi trazido foi dado de uma forma para que a gente pudesse ler e entender. E ele ainda fala, e limitar nossa escolha àquelas que, pela essência e pela forma, combinam mais especialmente com o plano desta obra, reservando para publicações posteriores as que não puderam ser aqui incluídas. Então, tudo foi programado, aí a gente vai pensar. Kardec foi bem inspirado, né? Ele foi bem assistido pelos espíritos para que ele pudesse nos trazer todos os conceitos detalhadamente para que a gente pudesse fazer essa reforma íntima. Então, todas as religiões ela têm um objetivo na vida, nos mostrar o caminho que nos leva ao Pai, nos mostrando que somos espíritos imortais, vamos viver e reviver muitas vezes. Então, a gente costuma dizer, vamos procurar trabalhar bem esta nossa encarnação, preparando o nosso futuro, a nossa volta para o mundo carnal novamente. Porque, de acordo com aquilo que nós fomos trabalhando hoje, a gente sabe o que a gente vai encontrar no futuro. Então, que a gente possa vibrar em pensamentos, em sentimentos, em atos que sejam para auxiliar a todos aqueles que estão ao nosso entorno e nós sermos melhores, porque o objetivo da obra é esse, a gente se limpar de todas as mazelas que nós trazemos de um passado que está aqui ainda muito presente, para que a gente possa ser melhor. E se eu quero um mundo melhor, eu tenho que trabalhar para fazer isso. E a doutrina, ela está assim, toda praticada assim. E aí a gente vai dizer assim, mas a gente seria bom se a gente soubesse do nosso passado, porque assim a gente poderia trabalhar melhor. Não. Deus nada faz injusto, nada faz inútil. Ele faz com o objetivo que nós trabalhemos para essa construção de um mundo melhor. Uma construção a partir de nós mesmos, para que o planeta melhore. Se nós queremos o planeta regenerado, vamos fazer todos os esforços hoje para construir esse mundo melhor. Para que no futuro, quando a gente retornar, a gente encontre ele mais pacificado, né? Sem guerras, sem lutas sangrentas e sem desarmonia, né? Porque o objetivo é nós vivermos como irmãos que somos. Aí a gente vai lá ler o Palissy, em Júpiter, que ele diz que já é um mundo em que todos se respeitam, todos também, cada um na sua posição, ninguém interfere na vida do outro, todos estão igualmente ligados para serem melhor. Então, vamos fazer a nossa parte para que o mundo realmente se transforme em um mundo de regeneração, onde haverá paz,
mais união, mais solidariedade, mais fraternidade e mais amor. E assim, meus amigos, eu espero que tenha sido um objetivo lógico para vocês, que tenha esclarecido alguma coisa, que a gente sabe que o estudo vai ser sempre constante, terminando o Evangelho, chegando até o fim e retornando novamente às lições, porque só assim nós vamos conseguir embasar em nós essa moral que o Cristo nos trouxe e cumpri-los em sua máxima. Então, elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele pela sua bondade, pela sua misericórdia e pelo seu amor. Rogando a Ele que abençoe a humanidade inteira nesse momento, por aqueles que estão em situação de dificuldade, de guerra, que estão perdendo seus entes queridos. Enfim, Senhor, sê com todos nós hoje, agora e sempre, e que seja, Senhor, em teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando esta prece, possamos encerrar esse estudo na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.